É isso aí, meus amigos. Bom dia, turma do 733. Prazer estar aqui com vocês. E hoje não foi às 7h33 da manhã, né, galera? Hoje, por um evento especial, por um momento especial, a gente vai ter um bate-papo com um cara que eu admiro muito, que é um prazer, uma honra tê-lo aqui com a gente. Dentistas amigos que participam desse nosso grupo, todos os dias às 7h33 da manhã, com as dicas, né? E hoje, nesse momento, nada melhor do que falar sobre educação financeira. E eu sigo o Gustavo Cerbasi, o nosso convidado de hoje. Foi um horário diferenciado justamente para a gente poder pegar o maior número de dentistas e profissionais da saúde que querem saber um pouco sobre educação financeira. E é importante, neste momento, como em todos os momentos da nossa vida, a gente ter uma educação financeira. Sem educação financeira não vamos a lugar nenhum, né? E aí eu fiz algumas perguntas, deixei elas até aqui printadas, bonitinho, para não perder nada, nenhum conteúdo de Gustavo Cerbasi. Essa é uma honra tê-lo aqui, o autor de vários livros, enfim, a gente vai conversar um pouquinho. Eu vou chamar o Gustavo agora para a gente não perder tempo, tá? Para a gente poder começar o nosso bate-papo com ele. Vamos lá. Vou chamar o Gustavo aqui. Vamos lá, vamos chamá-lo aqui. É isso aí, galera. Vamos lá. Gustavão, é com a gente agora. Opa, agora estamos juntos. Bom dia, Ander, tudo bom? Cara, bom dia, é um prazer estar aqui com você. Você sabe que eu sou teu fã, te acompanho há muitos anos. E legal. Apresentar um pouco você para a galera. Você é o educador financeiro que eu mais curto. Realmente você fala as coisas que as pessoas entendem, que o povo entende sobre educar financeiramente a família, educar financeiramente o seu trabalho, educar financeiramente a sua vida. E você é um ser humano incrível, muito prazer. Queria que você apresentasse para a galera que ainda não te conhece, eu acho meio difícil. Legal. Bom, primeiro é um prazer estar com você, Ander. Também acompanho o seu trabalho. Tenho muitos odontologistas na família, então eu conheço bem o que está por trás de toda a dificuldade que o profissional sente nesse momento. Minha história, eu há 21 anos já trabalho com finanças, educação financeira, tenho um mestrado nessa área, fui consultor durante muitos anos, hoje tenho um curso online, que é um dos maiores cursos do mercado nessa área, o curso de Inteligência Financeira, e eu me dedico hoje à inteligência financeira, que é justamente mostrar para as pessoas que a educação financeira não se limita a cortar gastos e fazer poupança. A gente trabalha o conceito de montar um planejamento para que, com a maior qualidade de vida possível, sem abrir mão do momento presente, se garanta que o futuro não deixe acontecer. Então, equilíbrio é a palavra-chave no meu trabalho e tem sido a marca de todas as minhas obras, todas as minhas referências, 16 livros escritos, e é um prazer estar com você aqui. Não, o prazer é meu. E assim, dentre os livros que você escreveu, tem alguns que são muito bacanas, cara. Os Casais Inteligentes Enriquecem Juntos, né? E os 10 Bons Mandamentos de Meu Pai, que você relançou agora aí. Isso. Muito bacana. Eu quero falar pra galera que o curso do Gustavo Cerbasi é incrível, galera. Vamos lá depois, vamos. Quem não está ainda seguindo, né? E quem não viu ainda, com certeza essa galera que está aqui toda te conhece, Gustavo. E eu gostaria de não perder seu tempo. E eu até printei as perguntas, porque normalmente eu vou perguntando, falando, vai gerando conteúdo, eu vou conversando, mas com você não. Com você eu quero extrair o máximo nesse tempo que a gente tem da sua inteligência e da sua sabedoria com relação à educação financeira. Vamos lá, eu quero te fazer umas perguntas. Eu vou falar a primeira pergunta e a gente vai transcorrendo no papo, tá bom? Que eu acho que vai ser bastante benéfico para os profissionais da saúde. A primeira pergunta que a gente vai fazer para a galera, e eu gostaria que você explicasse isso do jeito que você achar melhor para o profissional da saúde. A galera não entende muito, né? Então a gente vai no beabá mesmo, tá bom, Gustavão? Vamos lá, olha. Uma das suas principais metodologias de trabalho é a educação financeira. Quais são os princípios básicos para o profissional de saúde se educar financeiramente? Bom, vamos lá. Especificamente para o profissional de saúde, nós temos que entender que estamos orientando não uma pessoa, estamos orientando duas pessoas, né? A pessoa física, que é o ser humano que tem um relacionamento, tem família, tem filhos, e a pessoa jurídica, que é o proprietário de uma clínica, aquele que trabalha para uma clínica, enfim, são duas entidades distintas. E quando se fala em orientação dessas duas pessoas, existe uma sequência ideal a ser seguida para se montar um planejamento. Eu não posso começar na pessoa física
sem antes abordar o planejamento da pessoa jurídica, porque ali está a fonte de renda, ali está o futuro dessa pessoa física, ali está o maior ativo, a melhor estratégia de investimento que essa pessoa poderia ter na vida, né? Não importa se ela entende de ações, de criptoativos, de ouro, ela entende de odontologia. Então, se esse é o investimento que ela conhece, eu preciso montar um plano para esse investimento ser bem construído. Então, basicamente, de cada lado, eu também divido em duas partes. Eu primeiro olho a estratégia do consultório ou da carreira odontológica do profissional, né? Então, quais são os próximos passos a serem dados? Quais são os próximos investimentos a fazer? Ele vai terminar de equipar a clínica, ele vai reformar, ele vai participar de um congresso, ele vai fazer viagens, cursos. Então, há uma sequência de investimentos a fazer. Aí, esse é o lado do planejamento estratégico. Aí eu olho o planejamento financeiro. Para viabilizar aquele planejamento estratégico, eu tenho o faturamento da minha clínica, do meu trabalho, eu tenho os gastos, despesas, eu vou tirar tudo, do que sobrar, eu vou separar o que eu preciso para dar conta do meu planejamento estratégico, que é para garantir que a minha renda continue se expandindo, e do que sobrar, se sobrar, eu jogo para a pessoa física. Então ali eu fecho o pacote pessoa jurídica. Quando eu olho para a pessoa física, a sequência é a mesma. Eu primeiro converso em família quais são os grandes planos. Nós vamos viajar com frequência, nós vamos nos aposentar quando, não vai ter aposentadoria, vamos pagar a faculdade dos filhos, vou dar uma casa para meus pais, monto o plano. Vejo quanto ele custa, quanto eu teria que poupar regularmente para cada sonho acontecer. Troca de carro, viagens, uma grande celebração, faculdade e tal. Então, há uma sequência de projetos sendo concretizados. Depois que eu montei esse estratégico, eu olho para o financeiro. Quanto que eu ganho, quanto que nós ganhamos, quando é o caso de casal, né? Então, junta-se tudo, tira-se do quanto se ganha aquele recurso que era previsto poupar para realizar os sonhos, e do que sobra, eu vou avaliar qual que é o padrão de vida que eu posso manter. E aí tem uma reflexão importante, André, já para a gente começar a alinhar as pessoas e quais seriam as principais estratégias para prosperar. Entenda que o segredo para eu ter uma vida próspera é começar com uma vida um pouco mais simples. Simples não de não ter as coisas, não de abrir mão do conforto, mas eu tenho que entender que aquele pequeno sacrifício que eu faço de, em vez de ter um carro de 100 mil reais, ter um carro de 60, em vez de ter uma casa de 1 milhão, ter uma casa de 700, nesse primeiro momento está viabilizando fôlego para a minha carreira, para eu continuar acelerando o processo de construção de riqueza e também está preservando a minha capacidade de concretizar objetivos na vida. Eu vou viajar, eu vou trocar de carro, eu vou decorar a minha casa. Então, as pessoas confundem um pouco a ideia do planejamento financeiro com a questão de, puxa, não consigo pagar minhas contas, então eu começo a cortar. É isso. Não é tirar, é você crescer um pouco mais lento para que, a hora que os frutos do seu planejamento começarem a surtir efeito, você começa a ver resultado entrar num nível maior. Então, o segredo é uma vida mais simples, mas não é uma vida mais pobre, porque essa vida, talvez com uma estrutura mais simples, me permita sobrar dinheiro para mais lazer, para mais cultura, para mais práticas esportivas, para eu ter uma vida realmente com mais experiências. Eu estou propondo uma inversão na ordem das escolhas, em que eu primeiro olho a construção de sonhos, para então definir o padrão de vida. Em geral, o que as pessoas fazem? Não tem muito tempo para pensar, puxa, quanto que eu tiro por mês? Vamos arredondar, eu tiro 10 por mês. Tá. Então, eu consigo pagar um estilo de vida de 10. E aí adoto o estilo de vida de 9,5. Né? E aí fica num sacrifício para tentar viajar, um sacrifício para conseguir investir, um sacrifício para expandir a clínica. Por quê? Escolheu errado. Né? Escolheu errado, exatamente. Eu tenho liberdade de escolha. Então, primeiro, garanto uma construção tranquila, uma experimentação da vida muito feliz e saudável. E nesse curto prazo, eu vou ter uma vida mais simples, porque daqui a alguns meses, o resultado dos meus investimentos, meu trabalho, começa a surtir o efeito numa renda maior e permitem tirar esse atraso a que eu me impus, né? Um atraso entre aspas, porque eu estou com uma vida equilibrada. Eu sempre falo da galera do planejamento, né, total, entre separar a pessoa física e pessoa jurídica também. Os dentistas não têm essa mania, né? Eles fazem tudo num bolo só. E aí você está falando justamente a importância da organização. É a matemática que eu falo no marketing, que 1 mais 1 é igual a 2, não é igual a 10, né? Exato. 1 mais 1 é igual a 2, já é 100% de crescimento. Então as pessoas querem sair do 1 e ir para o 10. E eu costumo dizer sempre na parte do marketing, entrando com na outra área, eu falo, gente, 1 mais 1 é igual a 2. A matemática é simples. A gente teve 100% de aumento. Se você pensa no 10, você não tem organização, né, Gustavo? Eu acho que o caminho é por aí. É importante deixar claro, a gente tem a missão de falar isso, né? Olha, separe pessoa física da jurídica, não misture as coisas.
Mas a gente se coloca, eu me coloco no seu lugar dos demais profissionais. A gente sabe que quando não se consegue pagar uma conta da clínica, chega aquele DARF que o contador mandou, Isso. não tem dinheiro no caixa, sai de onde? Sai da pessoa física, certo? As coisas acabam se misturando. Mas se vez ou outra acaba se misturando, no mínimo que os controles sejam separados, que eu saiba que naquele momento eu usei um recurso da pessoa física para cobrir da empresa e que depois haja uma compensação disso. É questão de organização, não é questão de imposição, porque é natural entender toda a dificuldade do dentista não saber lidar com a contabilidade, né? Ele Com certeza. Esse é um grande mal do dentista, viu, Gustavo? Mas, olha, é de 90% dos profissionais, porque quem é de exatas vai trabalhar com contabilidade, vai trabalhar com engenharia, né? E quem é da área de biológicas humanas tem uma forma de pensar diferente. E essa pessoa tem que confiar um pouco na capacidade do seu contador e tem que explorar esse contador de maneira mais consultiva. Me ajuda a montar um relatório que me permita enxergar o que é meu, o que é da minha pessoa física. Isso. Paga um pouquinho mais para esse contador, para ele organizar a sua pessoa física, e você passa a ter um mapa da sua situação pessoal muito mais tranquilo. É isso aí, galera. Dica do Serbase. Vocês viram, vocês estão pagando o contador e vocês só servem para pagar a DARF. Vocês liguem para o contador para ele ajudar vocês a organizar. Pô, essa é a dica do... Eu sempre falo a dica do Bernal, agora é a dica do Serbase, essa daí, pois galera. Valiosa. Valiosa. E outra coisa, dá uma olhadinha no canal do Serbase, tem um vídeo que ele fala justamente quando você vai montar uma clínica, né? Então, se você tem a liquidez do dinheiro, se você pega o dinheiro emprestado. Eu falo dessas maneiras mais simples que dentista não entende disso, tá, Serbase? Se você pega o dinheiro que você tem no bolso para montar a clínica, e se você pega o dinheiro do banco, ele faz a comparação A, B e C. Dá uma olhadinha lá depois no vídeo no canal do Serbase no YouTube, vocês vão entender o que eu estou falando. Esse negócio do crédito é importante chamar a atenção, que as pessoas querem naturalmente fugir de dívidas. Pô, dívida é um problema, foge ao controle, mas cuidado, gente, tem uma diferença muito grande entre aquela dívida que nasce de um impulso de consumo, tipo, eu não consigo comprar um carro e vou fazer uma dívida, eu não consigo pagar uma viagem ou fazer uma dívida, você está pagando mais caro por aquilo que poderia custar menos com um pouco de planejamento. É diferente você estruturar um negócio, estruturar a sua clínica, em que há linhas de crédito específicas para objetivos profissionais. Você Exatamente. financiar um equipo, né, que é um equipamento que se não pagar, o banco vai lá e tira de você. Então, existe crédito mais barato porque tem o equipamento como garantia daquilo. Então, quando você vai financiar uma reforma, financiar algo que o banco tem um controle maior, as linhas de crédito custam menos e quando você põe na ponta do lápis, você expande muito mais sua atividade usando o dinheiro do banco do que contando com dinheiro próprio. Alguns vão falar, mas espera aí, se eu tenho dinheiro próprio, não é um péssimo negócio pagar juros? Não, na verdade, quando você não usa o dinheiro do banco, as coisas dão errado e você vai usar, às vezes, o seu dinheiro próprio ali. Quando você está usando dinheiro do banco, você tem dinheiro próprio para cobrir o que está errado. Quando você não usa o dinheiro do banco, você está usando o dinheiro próprio para comprar equipamentos, as coisas vão dar errado e você vai estar usando um crédito mais caro. Um crédito para capital de giro, um crédito para imprevistos. Então, é importante você mostrar para o banco que tem dinheiro, que não precisa do dinheiro dele, é parte da negociação falar, olha, eu não preciso, mas se você me oferecer o seu numa condição boa, eu até posso aceitar. E aí você consegue encontrar dinheiro mais barato. É questão de organização. Eu falo isso em detalhes, André, no livro Empreendedores Inteligentes Enriquecem Mais, em que eu mostro um projeto a ser apresentado a bancos, a credores, para conseguir dinheiro mais barato. Então, galera, vai lá no canal do YouTube do Serbase, dá uma olhadinha nesse vídeo, que é incrível porque ele mostra em números, né? Ele faz os exemplos em números, então é o beabá da lição ali. Eu acho incrível aquele vídeo, cara, e realmente faz você repensar e com relação a gastar o seu dinheiro que você tem, investir o dinheiro que você tem, ou você atingir do banco. Então, falamos de contador, Serbase já deu a dica do contador, e a segunda dica dele foi, vai no gerente do banco, já que você paga todos aqueles tributos mensais, né, tarará, e explora ele o máximo possível. Mostra para ele que você tem conhecimento de causa. Serbase, vamos para outra pergunta aqui. Ó. Nesse momento único da nossa economia, a pergunta que não quer calar é, como tornar um negócio financeiramente sustentável? Bom, financeiramente sustentável é você adotar um planejamento que também é a mesma coisa para a pessoa física, tá? Você tem que entender que imprevistos vão acontecer. Hoje, nessa quinzena que estamos vivendo, está muito mais que claro qual que seria o pior cenário do imprevisto, né? A gente sempre fala, olha, dentista, se você tiver um problema na sua mão, uma dor na coluna, né? Tem um seguro. Existem coisas até piores que isso, que é você ser proibido de ir até a sua clínica clinicar, né? Então, esse é um grande imprevisto. Então, como é que a gente se prepara para isso? Existe uma técnica simples que é você
ter uma reserva de emergências, né? Que para muitos profissionais a gente orienta que seja equivalente a 3, 4 meses do seu consumo mensal. Eu acho que o profissional liberal, para o autônomo, é um número um pouco maior. Equivalente a metade do ano de consumo da sua família deveria estar preservado em renda fixa, dinheiro acessível, né? A gente chama de liquidez imediata, um bom fundo DI. Né? Galera, direto, poupança, bom fundo DI. Renda fixa é aquela que você pode tirar na hora, tá? O dinheiro. É aquela que é fácil, de você pegar fácil esse dinheiro. É o que eu sempre falo, a reserva de emergência, que a gente vai também tocar nesse assunto, que o Gustavo está falando, tá? É importante vocês entenderem. Reserva de emergência é aquela que está fácil acesso. Vamos dar exemplos em ordem crescente de qualidade. Quais são os principais produtos de renda fixa? Tem a poupança, você tem os CDBs dos bancos de varejo, grandes bancos, aí tem o Tesouro Selic, né, o título público, depois você tem os CDBs de bancos pequenos, que eu vou falar, pô, mas banco pequeno não é menos saudável? É menos saudável, mas até 250 mil você tá protegido pelo Fundo Garantidor de Crédito. Que é importante isso. Muito importante. Muito importante. O dinheiro que está na conta parada no banco, que está na poupança, que está no CDB, eles têm a mesma proteção, que é 250 mil reais por CPF. Tá? Então, até esse valor você pode colocar num banco pequeno. E aí tem os bons fundos DI, bons fundos de renda fixa, que nada mais são do que fundos que compram títulos públicos, que tem um grau de risco um pouco maior, que também investem em crédito privado, né, em dívidas que os bancos têm, que ao longo do tempo apresenta um resultado muito mais interessante. Quem tem bons fundos, certamente tem algumas pessoas nos assistindo aqui com fundos destacados, né, que rendem 102, 105, 107% do CDI, provavelmente está vendo nessa quinzena aqui uma perda, tá? Uma pequena perda. E aí entra em pânico, porque fundo DI não era para perder dinheiro. Não, cuidado, porque justamente por estar exposto a crédito privado, você tem ao longo do tempo pequenas oscilações, numas crises elas entram no negativo, mas elas irão se recuperar no curto prazo ainda para o cenário positivo. Não é para resgatar o que está perdendo, tá, André? As pessoas têm que entender que o que você comprou lá atrás ficou mais barato, tem que ou manter ou comprar. A pior orientação que pode ser seguida nesse momento é perdi na previdência, perdi na renda variável, perdi no fundo multimercado, resgato para não perder mais. Não, na verdade você deveria comprar mais, porque na primeira recuperação, esses serão os produtos que terão números de 2 dígitos nas tabelas de rentabilidade dos fundos. Tem que ter paciência nesse momento de aplicação. Quem tem o dinheiro, tem muita gente falando das ações, aí o cara fica preocupado, já arranca o dinheiro fora, perde tudo. Essa educação financeira tem que ter calma também. Principalmente, né, Gustavo, nos fundos de ações, onde a pessoa às vezes tem que pensar a longo prazo, para ela poder entender a matemática da rentabilidade que ela vai ter. Então, quem tem dinheiro nesse tipo de aporte, né, preste atenção para não ficar louco e arrancar tudo e perder tudo que você fez. Tenha paciência para ter ao longo prazo, que é uma aplicação de longo prazo também, né, Gustavo? Exatamente. Tem que pensar que o planejamento ele se compõe da reserva de emergências. Vamos pensar um tripé, 3 elementos. Reserva de emergências, que é para você garantir que o seu momento presente não se desequilibre. Imprevistos vão acontecer, você está tranquilo por 4, 5, 6 meses. Depois de formar a reserva de emergência, você vai pensar num plano futuro. Por mais que eu não dependa do emprego, por mais que eu seja meu próprio empregador, eu tenho que pensar que em algum momento eu vou querer diminuir meu ritmo e vou querer ter uma renda complementar. A receita padrão que a gente adota é um plano de previdência privada ou um seguro resgatável. Mas pode ser que você seja dono de várias clínicas, dono de vários imóveis. Você tem que pensar qual será o seu projeto para fazer a renda que você precisa. Tá? Pode ser um plano de previdência, numa carteira de títulos e ações, pode ser numa carteira de imóveis, mas enfim. Um dinheiro poupado regularmente para garantir que lá na frente você tenha renda. E depois de ter a reserva de emergências formada e o projeto para o futuro montado, é que você começa a brincar, vamos dizer assim, no mercado de investimentos. Puxa, eu queria investir em ações. Para quê? Para fazer uma viagem bacana quando juntar 50 mil reais. Então, como você não tem data para realizar aquele objetivo, você pode investir em ações. Agora você fala, não, eu quero investir em ações para minha festa, a festa de aniversário da minha filha, ano que vem. Não, é um ano. Data conhecida não é renda variável. Você vai investir em renda fixa, investimento mais papai e mamãe, né? Menor rentabilidade, mais conhecido, mas sem risco de perder. Até porque, André, nesse momento doloroso em que a gente vê o patrimônio encolhendo por causa da pandemia, quem tem dinheiro em renda variável e cautelosamente não resgatou, tem que entender que, se é um investimento num fundo de renda variável, nesse momento o gestor do fundo está recompondo a carteira de investimentos, está vendendo algumas ações ruins, comprando ações boas, e no momento da recuperação, o retorno, a entrega, né, deve ser muito maior do que a perda que a pessoa teve agora no curto prazo. Então, esse é o conceito de renda variável. Ter um gestor cuidando do meu dinheiro, ou eu ser capaz de cuidar do meu dinheiro, de forma a
aproveitar cada queda para, na volta, ter um ganho muito maior. Estamos vendo um momento interessantíssimo do ponto de vista dos investimentos, porque tudo está barato, tudo está lá embaixo. Quem tentar vender um imóvel vai ver que está difícil vender, tem que baixar o preço. Quem está comprando imóvel vai comprar mais barato. Não é a hora de vender ainda, tá? A gente tem que esperar a poeira baixar, números mais consistentes aparecerem, mas entender esses ciclos econômicos é muito interessante e é bastante recomendado. Não, legal, tá aí as dicas do Cerbasi, gente, muito importantes. E diversificar sua carteira realmente, né? Diversificar sua carteira e não esquecer o beabá da educação financeira que ele sempre fala, né? Que a gente vai falando ao longo dos dias aí sobre esse assunto. E emendando nesse papo que a gente está falando com relação a ter sabedoria, né, dentro da clínica, né? A gente sabe que a gestão financeira deve ser uma prática exercida diariamente. Quais os hábitos financeiros saudáveis aí, então, que a gente pode aplicar no consultório do dia a dia? As pequenas dicas do dia a dia com relação a isso. Já está dando, mas a gente pontua algumas coisas básicas, né? Como aonde investir, aonde não investir, exatamente o que você está falando, né? Quais as dicas que você acha que de hábito mais saudável mesmo que o profissional da saúde tem que ter para aplicar no dia a dia do consultório dele? Bom, os profissionais da saúde, principalmente da área da odontologia, tem o hábito ou a necessidade de ter estoques. Estoque de os materiais que são usados no tratamento, os estoques de, enfim, tudo aquilo que é material de proteção, é material de higiene, profilaxia. Então, quando se abre aqueles armários, sabe que tem muita coisa guardada. Eu adoro estocar. Adoro estocar. Eu sei porque minha esposa trabalhou em muitos congressos de odontologia, ela trabalhava com implantes dentários e era impressionante a quantidade de coisas que eram vendidas, compradas, e presentes e brindes. É típico da área. O que é importante entender, André? Que estoque me tira a liberdade. Tá? Tudo que eu comprei, meu dinheiro ficou parado no armário e faltar no meu caixa, faltar no meu banco, vai me cobrar juros. Então, uma gestão do dinheiro mais cuidadosa, né? Uma gestão do estoque mais cuidadosa, tipo, durante quanto tempo ficou aquele material parado? Eu sei que tem aquela lógica dos fornecedores de, poxa, você comprar em quantidade vai ter desconto. E a gente corre sempre atrás de desconto. Mas entenda que mesmo com desconto, dinheiro parado, se te falta no banco, vai custar muito mais caro do que o desconto que você conseguiu. Então, o grande segredo é saber o seu ritmo de utilização de materiais, é você diminuir o volume de estoques, não ficar sem, mas ter uma boa dinâmica de estar acabando, comprar mais, fazer aquele giro de estoques eficiente e evitar o pagamento a prazo. Tá? Por que evitar o pagamento a prazo? Quando tiver aquela lógica de que 1.000 à vista ou 10 de 100, o 10 de 100 parece vantajoso, matematicamente é vantajoso, mas eu tenho que ter a consciência de que só é vantajoso para quem tem uma boa reserva de emergências, para quem vai lidar tranquilamente com os pagamentos lá no futuro, porque imagine que o dinheiro que eu estou me comprometendo a pagar lá no futuro, diante do imprevisto, vamos pegar a situação atual, cai minha receita, mas a despesa está acontecendo ali. Então, é importante saber que se eu tenho a reserva de emergências, eu pago. Se eu não tenho essa reserva, eu vou fazer um sacrifício de pagar à vista. Eu vou evitar carregar para frente pagamentos acumulados, porque eles equivalem aos custos fixos. É como se eu tivesse um aluguel que custasse o dobro, um financiamento do equipamento que custasse o dobro. E o excesso de prestações me tira a liberdade. Como eu falei no começo, uma vida mais simples, custo menor e maior gasto variável me dá uma liberdade porque eu posso cancelar um gasto variável quando acontece o imprevisto. Não, eu não vou comprar um equipamento novo, eu não vou comprar um estoque porque eu estou com a atividade parada. Agora, se eu comprei há 6 meses atrás, eu estou vendido. Então, o grande segredo é você reduzir ou administrar melhor as compras a prazo e reduzir o custo fixo para poder lidar melhor com os imprevistos. É isso aí, a dica do Cerbasi é não tenham estoque grande. Mania de dentista é juntar coisa. E outra coisa também, Cerbasi, às vezes os dentistas compram muito equipamentos que eles não usam. Eles compram porque é bacana, eles acham que vão usar. E a pergunta que eu sempre faço para todos é: para que você está comprando isso? O para quê é uma pergunta que eu sempre faço. Eu acho importante, nesse momento, vocês fazer essa pergunta: para que eu vou comprar isso, né? Eu acho que é fundamental. Gente, então... Tem o lance da dúvida, né, Ander? Porque às vezes você tem uma novidade, isso acontece na odontologia, acontece na estética, né? Com a tendência a usar um certo equipamento. Mas será que eu vou ter público para isso? Será que meu público vai procurar esse tratamento? Então, na dúvida, a solução muitas vezes é você ou comprar e sublocar, né? Vamos comprar e dividir com 2, 3 clínicas, aquele negócio de rodízio de agenda, né? Tal dia da semana, atende em tal lugar.
ou alguém comprou e eu vou, durante um tempo, utilizar de alguém. Então, essa questão de ter um ativo pouco utilizado, né, que é custo, Sim. e arrendar, né, passar ele por algumas horas para terceiro é fundamental. Se a gente fizer um paralelo, né, vamos pegar um ativo, hoje o pessoal dirige por aplicativo, né, Uber 99, um carro que você dirige durante 8, 10 horas e fica mais 10, 12 horas parado, é um ativo subutilizado. Quem que faz dinheiro com o aplicativo? É aquele que compra ou aluga um carro, dirige durante 10, 12 horas e nas outras 10, 12 horas esse aluguel é terceirizado para outra pessoa. Às vezes é um pai, um irmão, um amigo. Esse ativo está tendo o custo diluído em mais pessoas. Então, isso vale para um fogão industrial, isso vale para um equipo dentário, isso vale para um equipamento de laser. Se você compra um ativo e fica parado, você fez um mau negócio. Se esse ativo é alugado para alguém, você está diluindo o seu custo. Aí tem a questão de, puxa, mas alguém ao alugar vai estragar, e você tem negociações de seguro, quebrou, você paga. Tem toda uma questão, uma organização também para você não ficar com dinheiro parado desnecessariamente. Essa dica aí, gente, por exemplo, com o laser que o Serbasi falou, você pode comprar em 4, 5 pessoas, 4 pessoas, e utilizar cada uma semana. Isso é uma maneira de você comprar um equipamento inteligentemente. Como ele disse, como o Uber, né? Não pode ficar parado. Ficou parado, não ganhou dinheiro, né? Exato. O dentista tem a mania de ter aquilo para si. Ah, é meu, eu comprei, só eu tenho. Abre a cabeça um pouquinho. Isso é educação financeira e a gente está tentando trazer para vocês aí, galera da 733. O link depois vai estar no Stories, tá? Do grupo 733. Até é importante falar isso agora. E esse papo nosso com o Serbasi vai estar lá. Quem quiser entrar no grupo, acessa lá o nosso Stories, que ele vai estar lá o link de acesso para entrar no grupo 733. Agora, Serbasi, indo para um outro viés, que é o empreendedorismo. Antes da pergunta, eu vi o pessoal perguntando qual o nome do vídeo que você citou, que está no meu canal no YouTube. Então, quando você entra no canal Gustavo Serbasi, tem um vídeo chamado Como Dívidas Podem Alavancar Seu Negócio. Como dívidas podem alavancar seu negócio. Esse vídeo é incrível, cara. Aliás, todos seus. E as pequenas dicas também, muito bacana. Estou muito contente que você está aqui. Vamos jogar para um outro lado agora, né? Eu vou falar um pouco sobre empreendedorismo. Sei que você é um educador financeiro, mas tem um viés para a gente falar sobre isso, né? Como um bom empreendedor deve ter como característica a capacidade de se reinventar a cada momento. Como você julga que deve ser o perfil do empreendedor de sucesso, principalmente nesse momento que a gente está hoje de crise? Você já vem falando disso, mas a gente pode pontuar até o perfil, né? De ter sucesso com o empreendedorismo, na verdade, né? Que nada mais chega na educação financeira que chega num cara que nem você. Olha, o empreendedor de sucesso, ele tem a cabeça como a do investidor. Ele tem alguns cuidados no seu negócio que não necessariamente blindam totalmente contra a crise, mas que aliviam, atenuam bastante os problemas quando acontece uma situação extrema como essa. Então, cabeça de investidor eu vou investir sempre diversificando. Então, se eu sou extremamente especialista num único tipo de processo, um único tipo de atividade, eu estou mais exposto do que se eu, por exemplo, sou especialista, mas eu dou aula também, mas eu tenho um canal online, mas eu tenho também eu crio artigos. Bom, você é um bom exemplo, Ander. Você tem frentes abertas, você fala, puxa, eu estou com problema nessa frente, então eu vou cuidar melhor das outras frentes para manter os pratos girando. Então, é essencial que o empreendedor saiba diversificar, não ter uma única fonte de renda, não ter um único mercado, não ter um único tipo de cliente, porque numa situação extrema, de falta de deslocamento, de crise, de pandemia, você está totalmente vendido. E, obviamente, uma outra postura bastante interessante é você entender que não dá para dominar todos os assuntos, mas você pode contar com outros profissionais. Por isso que eu falei que o contador, se bem explorado, pode ser a chave para você entender melhor dos números. Porque nenhum dentista vai poder fazer um MBA em finanças para se tornar o auditor, o controller do seu negócio, né? Mas o dentista pode, de repente, sabendo o que é importante nos números da sua empresa, saber pedir para o contador aquilo que interessa para manter o controle. Quando eu falei do livro Empreendedores Inteligentes Enriquecem Mais, esse livro é um convite para que donos de negócios que não querem entender de contabilidade saibam explorar os agentes do mercado, saibam explorar o banco para conseguir crédito mais barato, saibam explorar o contador para ter informação na sua mão, sabem explorar o contador para ter uma declaração de imposto de renda tranquila. A gente sabe que esse é um grande problema do profissional da odontologia, né? O imposto de renda é um abacaxi, o carnê-leão todos os meses, na declaração de ajuste tem que pagar mais. Então, quando você entende
da mecânica contábil, não é que você domina, você não é contador, mas você soube conversar com o contador, você tem uma relação de saber usar melhor o serviço, e aí você vai ter um negócio mais completo. Então, conte com o conhecimento dos outros. Não tente dominar todo o conhecimento, senão você perde o foco da sua área. É isso aí. E tendo em vista pegando o gancho da pergunta anterior, né? Citando essa parte de empreendedor, você considera que nesse cenário de dificuldades também pode ser um cenário de oportunidades? Sempre é, Ander. Sempre é. Tá? A gente tem que falar com muito cuidado, porque passa-se a impressão de que o especialista em finanças, o investidor, é um cara que explora os que sofrem nesse momento. E na verdade, a percepção é exatamente o contrário. Tá? Nós temos que entender que nesse momento em que a economia mingua, em que os negócios fracassam, tem gente que não vai conseguir pagar suas contas, tem gente que vai falir, e aí espaços que eram inviáveis ficam mais baratos para alugar, equipamentos que eram inviáveis ficam mais baratos para serem comprados. Você pode comprar o equipamento de alguém que está liquidando o seu negócio porque não deu certo. Então, essa noção de abutre do capitalismo, né, que o pessoal costuma falar, na verdade, pensa que quem está comprando é aquele que foi mais conservador, na verdade, aquele que arriscou menos. Por quê? Ele manteve o seu capital um pouco mais protegido contra crises, e aquele que foi mais especulador, mais jogador, que fez uma grande aposta achando que tudo ia dar certo, na verdade foi ingênuo, ele vai se dar mal num momento extremo como esse. Então, esse é o momento em que quem tem fôlego socorre quem abusou do tamanho do passo, quem chegou muito rápido na beira do abismo. Por isso que é importante se preparar para as crises, ter sempre um caixa disponível, porque é nas crises que tudo fica mais barato. Ações mais baratas, imóveis mais baratos, compra de equipamentos mais baratos, reposição de estoque mais barata, que ninguém está vendendo. Então, na prática, ter sido cauteloso e cuidadoso te prepara para uma situação dessa para poder fazer investimentos mais interessantes. E justamente esse era o gancho da próxima pergunta que você já está respondendo, né? Qual a importância de ter um fundo de emergência e um fundo de oportunidade, como você fala, né? Alguns costumam até separar. Eu vejo como uma coisa só. Eu André, também. Com boa organização, a sua reserva de emergência é uma reserva de oportunidades. Né? Você está com ela preparada para emergências, você está preparado com uma situação de perda de renda, de você chegar numa situação de ter que ser proibido de ir para o trabalho, por exemplo. Mas se eu estou diante de uma oportunidade, tenho um bom fundo, tenho algo com ótimo desconto, de repente até a compra de um estoque maior, né, que vai me garantir um tratamento a um custo muito mais baixo. O que acontece quando eu resgato minha reserva de emergências é que automaticamente tem que perceber que minha proteção ficou menor. Eu tenho que deixar meio que engatilhado um plano B para o caso imprevisto. Então, eu tinha uma reserva que cobria 6 meses os meus gastos mensais, só que eu usei metade da reserva para formar um estoque novo. Puxa, eu tenho que estar com o carro pronto para vender, eu tenho que estar pronto para resgatar um investimento. Ou um investimento que tinha um prazo de 30 dias de resgate, eu já começo a acionar esse resgate para estar com o dinheiro na mão caso aconteça um imprevisto. Então, o plano B te resguarda de uma dificuldade que venha a surgir porque você diminuiu sua reserva de emergências. Esses indicadores técnicos, André, do tipo, olha, tenha 3, 6 meses de consumo ou 30% do seu patrimônio em renda variável, eles servem como balizamento. Eles não são regras escritas na pedra. Você tem que entender que se não está seguindo o ideal, você está investindo menos que deveria, você está com menos reserva de emergência, você tem que redobrar a sua atenção e acompanhar mais de perto. Quem segue recomendações dos pontos ideais, pode seguir tranquilo, põe no piloto automático, que a coisa funciona. Eu vou dar um outro exemplo de piloto automático, que quem investe, a gente usa uma regrinha simples, que é a regra dos 80. Pega o número 80 e subtrai a dele sua idade. Né? Então, eu tenho 45 anos, 80 menos 45 dá 35. 35 é o número, o percentual da minha carteira que deveria estar em renda variável. Então, se eu, ao longo do tempo, mantenho minha carteira 35% em renda variável, 65% em renda fixa, eu vou tranquilo, vou no piloto automático. Vem uma crise e minha renda variável diminui. Né? Ela fica em 20%. O que eu tenho que fazer? Baixou a poeira, eu vou tirar um pouco da renda fixa e comprar renda variável. Eu vou comprar o que ficou barato. Vou comprar ações, vou comprar negócios. Por quê? Na hora da recuperação, essa carteira vai crescer. Aí ficou muito maior que a outra parte, eu vendo o excesso. Então, eu não preciso ser especialista em investimentos, eu preciso ter um balizamento do que fazer para, ao longo do tempo, ganhar muito mais do que na renda fixa. Se eu tenho tempo e me dedico, eu não preciso seguir regras como essa. Agora, se eu não tenho tempo, seguindo algumas regras, meu planejamento fica muito mais simples. Não, bacana. E eu estou vendo aqui também o que as pessoas estão falando, a galera, e aí eles estão apontando uma coisa que eu queria que você falasse de novo, com relação assim,
como a gente deve agir com relação ao investimento. Só pontuar de novo, em relação à bolsa, dólar, tesouro. Então faz só um... 3 passos. A galera está perguntando muito ali. Legal, são 3 passos, tá? E necessariamente nessa ordem, hein, gente? É importante. Tem gente falando, olha, a bolsa tá barata, olha, comprar a bolsa. Não, peraí. A hora de comprar e de não comprar, desde que caiba no seu planejamento. O planejamento começa pela reserva de emergências. Pelo menos 3 a 6 meses do seu consumo numa renda fixa, acessível, dinheiro protegido de oscilações. A gente falou da renda fixa, André, mas você mencionou ouro, dólar. Isso. Se eu tenho um congresso internacional, investir num fundo cambial é estar protegido. Comprar dólar é estar protegido. Tá? O ouro é um pouco mais especulativo, o pessoal não entende porque no Brasil a gente não compra ouro, e é fácil entender. A gente não compra ouro no Brasil porque nós temos um mecanismo que nos protege do câmbio, que nos protege de oscilações, que é a nossa taxa de juros. Então, investir em Tesouro Selic, em fundo DI, aí teve gente que perguntou, o que é fundo DI? São os fundos dos bancos que compram títulos públicos. Isso. Só isso, tá? Por que eu não faço eu em vez do fundo fazer? Porque às vezes é mais barato através do fundo, a taxa de administração é menor. Mas, enfim, voltando ao tripé, eu primeiro monto minha reserva de emergência, minha proteção para garantir que os planos presentes não tenham problema. 3 a 6 meses do meu consumo mensal. Depois de montar a reserva de emergência, eu monto um plano para o futuro. Esse plano para o futuro é muito interessante seguir essa regra dos 80 que eu falei. Né? Pego o 80, tiro a minha idade, então se eu tenho 30 anos de idade, perfeito. 30 dá metade em renda fixa, metade em renda variável. Assim que eu tiver a minha reserva de emergências formada e estiver contribuindo regularmente para aquele projeto que eu sei que em 20, 25, 30 anos vai trazer a renda que eu quero, posso poupar mais? Isso que eu posso poupar mais, eu vou colocar no mercado de investimentos de acordo com os prazos que eu tenho para realizar meus sonhos. Curto prazo, data conhecida, renda fixa. Longo prazo, total liberdade de prazo, renda variável. E o meio termo fica nos fundos multimercado, mistura de renda fixa e renda variável. Entender que essa liberdade de prazo é importante, é fundamental, André, porque pensa o seguinte, imagine que eu estava com um projeto de fazer uma viagem sensacional com meus amigos, que custasse 50 mil reais, e estava investindo em ações. Então, eu estou investindo em ações e quando eu chegar a 50 mil, fazer uma viagem sensacional. Estava lá com 40 e poucos mil reais, e aí vem essa crise, e os meus 40 e poucos vão para 20 e poucos mil reais. E eu vejo a viagem ir embora, né? Isso não é um problema, porque eu não tinha uma data certa para realizar minha viagem, ela tinha uma flexibilidade, o momento nem é bom para viajar, o dólar disparou, enfim, ficou tudo confuso. Mas quando vem a recuperação do mercado, se eu estou propenso a investir em renda variável, em ações, ao entender que algumas empresas vão se dar bem nesse cenário, eu vou comprar ações de empresas que vão se valorizar muito. E pode até ser que a minha viagem aconteça antes do que aconteceria se eu continuasse com a bolsa lá em cima. Então, esse conceito da renda variável é importante dominar, porque tem muita gente que investiu em ações, viu o patrimônio diminuir rapidamente, ficou apavorado e saiu vendendo. Vendendo para quem? Vendendo para quem entende no mercado, que percebeu que ficou barato. Então, eu não vou ficar com um produto ruim, com ação que está apodrecendo, mas eu tenho que o tempo todo comparar minha ação com outras que estão no mercado e ver quais são as de melhor potencial de crescimento e manter minha carteira sempre saudável. É assim que funciona o mercado de ações. É isso aí, gente. É muita educação financeira com Gustavo Cerbasi. Profissionais de saúde, principalmente os dentistas aí. Essa live vai estar lá no 733 no grupo, o link vai estar no Stories, justamente para a gente poder decupar esse assunto com o Gustavo Cerbasi. E, Gustavo, eu queria... Você sabe que o profissional de saúde, ele não tem o conhecimento, como a gente está falando, sobre investimentos. Então, a pergunta para você é certa. Eu já sei onde procurar. Eu queria que você falasse onde que as pessoas, realmente, os profissionais de saúde, nesse caso, a gente está falando bastante com os dentistas, aonde eles procuram essa ajuda, esse curso, principalmente os cursos que você dá. Eu queria que você falasse para a galera realmente achar tudo isso, porque você, para mim, é o maior ícone da educação financeira desse país. Obrigado pelo elogio, André. Mas há vários níveis de aprendizado, tá? Tem pessoas que não têm tempo de fazer curso, têm uma vida muito corrida, queriam um aprendizado básico para explorar aquela orientação, que normalmente é boa, que corretoras e bancos de investimento oferecem. Como explorar aquela informação? Bom, vou dar uma sequência de 2 dos meus livros que eu recomendo que as pessoas leiam, que já é um autodidatismo interessante para um passo importante a ser dado. Começar a leitura pelo Dinheiro, Os Segredos de Quem Tem, é meu primeiro livro, tá? Quem entrar no meu canal do YouTube, tem até um vídeo que fala da sequência dos livros. Dinheiro, Segredos de Quem Tem é o primeiro. E depois ler Investimentos Inteligentes.
onde eu explico como funciona toda essa estratégia da regra dos 80, o tripézinho da reserva de emergências, planos para o futuro, investimento em renda variável, como funciona o mercado de ações, como funciona o mercado... A edição de 2019 de Investimentos Inteligentes, procura pela capa, tá? Edição revisada e atualizada. Ele fala até de criptoativos, do mercado de fintechs, essas oportunidades que a gente ouve falar. Então, a leitura já ajuda bastante. Quem quiser ajuda para montar um planejamento completo e um planejamento de investimentos, eu recomendo fazer meu curso Inteligência Financeira. É um curso de 3 meses, tá? Uma média de 4 a 5 horas por semana que a pessoa dedica nesses 3 meses, mas 3 meses porque durante os 3 meses eu acompanho diariamente meus alunos. Eu vou encerrar esse nosso papo aqui e vou responder as dúvidas dos alunos, André. É isso aí. Nesses 3 meses, eu ofereço as aulas, eu oriento a pessoa a montar o plano, montar a carteira de investimento. Se ela tem dúvida, ela tira comigo essa dúvida. Passados 3 meses, ela tem 2 anos para continuar assistindo o curso. Então, durante esses 2 anos, pode ver, rever, ver com amigos, enfim, discutir o assunto em família. Então, o curso de Inteligência Financeira é para transformar a vida das pessoas. A turma atual já está em andamento, a próxima turma deve acontecer em agosto. Quem quiser participar, entra no site gustavocerbasi.com.br e faz o cadastro. Eu quero me cadastrar no mailing do Gustavo Cerbasi, vai ser chamado para a próxima turma lá em agosto, tá? O pessoal está perguntando os livros aqui que eu falei: Dinheiro, os Segredos de Quem Tem e Investimentos Inteligentes. E tem um aí que escreveu que saiu da falência por causa dos seus livros. Muito bom. Olha, eu não duvido, sabe por quê, André? Porque lá atrás, quando eu decidi atuar nessa área, lá se vão 20 anos atuando com inteligência financeira, educação financeira, eu via nos livros de contabilidade que eu estudava muita informação de valor e falava, caramba, não é possível que tenha tanta empresa quebrando no Brasil, tanta gente investindo mal, tanta oportunidade nesse país, as pessoas não aproveitam. Então, o conhecimento transforma e transforma muito, né? E às vezes a falência, André, é questão de detalhe. A pessoa vinha tocando um negócio que já não funcionava há muito tempo, os números mostravam aquilo e a pessoa não sabia ler os números. Então, se você tem dúvidas sobre a saúde financeira, ou vamos imaginar que você tem um negócio que você trabalha muito, entram números na casa dos 6 dígitos, 100 mil, 200 mil, 500 mil por mês, você fala, cara, cadê meu lucro? Por que tanto sufoco para pagar a conta? Leia Empreendedores Inteligentes Enriquecem Mais. Você vai ver que o lucro está lá. Ele está escondido, mas às vezes no excesso de estoque, no excesso de compra a prazo, na falta de controle, na compra no momento errado. Então o dinheiro está lá. Só que a maneira como você está lidando com ele está fazendo ele escoar para o lado errado no momento errado. Então a frase que fica é o crescimento e a falência é uma questão de detalhe. É uma questão de detalhe. O lucro existe, ele está escondido no negócio, e se ele não aparecer, você está levando o seu negócio para o buraco, quando poderia estar surfando uma onda de prosperidade. É isso aí, galera. E, dentistas amigos, vocês estão entendendo o que eu estou conseguindo trazer aqui para o nosso grupo do 733. 733, porque a gente começa todo dia, Gustavo, às 7h33 da manhã. Eu dou uma lição de casa de 15 minutos para a galera estar se trocando. E aí eu faço todos os conceitos básicos, desde da parte de organização de clínica, atendimento com secretária, marketing online e offline, é organização mesmo, é 1 mais 1 igual a 2. Então, os dentistas que estão aí, os profissionais da saúde quiserem, o link vai estar no WhatsApp para você entrar no grupo, tá? Esse é um grupo que a gente todo dia se fala, eu chamo de guerreiros e guerreiras, porque a gente tem que replicar e a gente tem que ter o processo todos os dias. Não existe crescimento sem processos, tá certo, Gustavo? Eu queria que você deixasse a sua mensagem para todos os profissionais de saúde que estão aqui, agradecer a sua presença. A gente está falando faz um tempo e ele passa tão rápido e é tão bom ter uma oportunidade de puxar um conteúdo que você tem, que você vem fazendo esse conteúdo ao longo de muitos anos, e eu sempre falo o seguinte, a gente exprime, a gente mostra aquilo que a gente vive. Então a minha verdade, quando eu olhei a sua verdade anos atrás, eu falei, poxa, a verdade dele é igual à minha, ele fala o que ele faz. Isso é muito importante. Eu gostaria que você, primeiro, te agradecer por esse momento incrível. E a gente vai abrir frente para trazer outros assuntos também. E eu queria que você deixasse sua mensagem aí para a galera da área de saúde, os profissionais. E muito obrigado por você estar aqui com a gente. Olha, eu que agradeço, André. Bom, antes da mensagem, eu me sinto na obrigação de deixar o aplauso para os profissionais da saúde, aqueles que estão se sacrificando para conter a pandemia. Os profissionais da odontologia se incluem nesse grupo, tá? Porque tem os médicos se expondo nos hospitais e tem os odontologistas não se expondo nessa situação do... Não existe home office na odontologia, né? Você não recebe para fazer essa live, certo, André? É isso aí. Então, essa questão de conter o trabalho, conter a rotina, é um sacrifício que todos os profissionais estão fazendo para preservar a sociedade como um todo. Então, meu aplauso aos odontologistas. Para esse momento, é fundamental entender que a renda deixou de entrar
muito cuidado para não tentar administrar um padrão de vida que se mostra inviável por 4 ou 5 meses. Perfeito. Se for o caso de precisar vender um automóvel, se for o caso de precisar se desfazer de parte do seu equipe, do seu consultório por um tempo, para depois recomprar parcelado, faça a caixa, alivie o seu custo de vida, caso você não tenha uma reserva de emergências, porque nós temos aí 3, 4 meses bem difíceis pela frente, se não for mais. Então, que esse sacrifício seja feito com serenidade, conversado em família, informações trocadas entre os profissionais. Em algumas situações, puxa, minha clínica ficou inviável, será que meu trabalho não é importante num hospital de campanha? Será que eu não tenho como me oferecer profissionalmente para uma atividade que minimize esse impacto financeiro na minha família? Então, estamos todos servindo a sociedade nesse momento, é um momento difícil, mas é um momento de serenidade. Tá? A decisão tomada por impulso, aquela ansiedade que eu transmito aos meus filhos, aos meus familiares, porque a situação está difícil, ela não ajuda em nada, ela só atrapalha a situação. Então, nesse momento, eu olho para o meu patrimônio, eu vejo qual que é a minha renda nos próximos 6, 12 meses, se eu tiver que adequar o patrimônio, encolher meu estilo de vida, eu encolho, mas pensando numa recompra no segundo momento. Tá? A sociedade vai voltar certamente recuperando boa parte dessa perda quando a crise passar. Mas o momento agora é de serenidade, de estar em paz e talvez boas leituras, bom aprendizado nesse momento. Estou com menos trabalho, então as pessoas estão aqui, estão acompanhando. É isso aí. É um momento de se reinventar, se refazer como profissional, de repente pensar nesse conceito de diversificar a atividade, né? Aprender coisas novas. Isso é muito importante. É muito importante. O dentista não tem maneira de fazer isso, diversificar, ele sempre fica no foco, né? Exato. Daqui a 6 meses a gente volta como um canivete suíço, né? Com múltiplas funções e preparado para a recuperação que vai vir forte. A gente não sabe exatamente quando, mas a recuperação ela acontece. Eu costumo dizer sempre o seguinte, todo dia eu falo assim, Gustavo, a gente está botando gasolina no foguete. Todo dia a gente está botando um pouco de gasolina no foguete. Na hora que der, a gente vai soltar o pavio, esse foguete vai explodir, porque por trás de um problema sempre tem uma solução. E por trás de um tempo ruim, sempre vem um tempo bom. Então a gente tem que ser otimista, e eu acho que a dica que o Gustavo deu agora é, dentista, você às vezes é muito preso com algumas coisas, como ele mesmo disse, um carro, um equipamento. Se é hora de repensar e é hora de voltar atrás, eu acho que essa história sempre dos 2 passinhos para trás, para dar 10 passos para frente que você fala, Gustavo, eu acho que ela nesse momento é fundamental. E mais importante é dizer que todos os profissionais de saúde estão unidos, trocando informação, colhendo informação. Você vê, a galera está desde cedo aqui com a gente, buscando uma informação e buscando uma solução. Talvez esse momento seja o momento também da gente refletir, estudar mais para pegar um cara como o Gustavo Cerbasi e seguir os conceitos dele e a gente poder crescer. Galera, eu vou estar com esse material depois no grupo 733, a gente vai bolar algumas novas coisas, se Deus quiser, com o Gustavo Cerbasi, porque a saúde precisa de você, meu amigo. Precisa, com certeza. Pô, André, muito, muito bom estar com você. Quero dar um beijo especial para minha irmã, a doutora Kátia Cerbasi, que está aqui participando do nosso bate-papo. Ô, Kátia! Beijão! Pô, então, e um carinho muito grande por todos os profissionais da odontologia, porque minha vida ela cresceu na educação financeira, mas a família como um todo aí tem ótimas experiências nesse ramo, conheço bastante e conheço muito bem a realidade de vocês. Cara, que legal. Poder compartilhar. A Kátia é dentista? A Kátia é dentista, implantodontista. Entra lá no grupo nosso 736, mas a gente não fala besteira lá, depois você fala pro teu irmão. Pô, tá aí, vamos descobrir os bastidores, a odontologia, é isso aí, cara. Gustavão, muito obrigado, meu irmão, pelo seu tempo despendido. E eu queria agradecer a todos os nossos amigos que estão aí durante esta praticamente quase 1 hora que a gente está conversando, de muito conteúdo. Mais uma vez, muito obrigado e conto com você para as próximas aí, irmão. Serenidade e saúde financeira a todos, gente. Que a gente passe por esse processo aí com boas lições. Sairemos mais fortes dessa pandemia e teremos uma sociedade muito melhor nos próximos meses, André. Pode apostar, viu? Obrigado, gente. Obrigado, irmão. E o link está na bio, galera. Obrigado, Gustavo. Bom dia para você. Bom trabalho. Valeu. Vocês também.